Bem, guys, what's going on? Robert, estamos de volta, mais um vídeo para você que está nos acompanhando. Bom, hoje eu tô bem melhor da garganta, dá para falar um pouco mais. Ontem no vídeo eu tentei mostrar para vocês o que foi mais ou menos assim as eleições aqui nos Estados Unidos, bem tranquilo, mas vamos falar especificamente dessa vitória do Donald Trump que surpreendeu muita gente. Tem muita gente ainda perdida ainda, não sabe nem o que falar por tudo aquilo que a gente imaginaria que não iria acontecer. Claro, ambos os lados estão servindo, vai servir as empresas bélicas, o sistema, o CFR, o Conselho Foreign Relations de Rockefeller, principalmente o NRA, National Rifle Association, as grandes Open Society. Eu ia falar um pouco sobre a nova agenda do Trump 2025, que está sendo feito pela Heritage Foundation. Eu vou explicar isso no outro vídeo, que é o Schedule 230-230. Eu vou explicar detalhes de detalhes para que você possa entender que o Brasil continua sendo área, ainda é e sempre será, enquanto a gente não cortar as amarras e lutar por nossa independência. O pessoal fala em liberdade, liberdade abrasava sobre nós e esquece de fazer lição de casa. A gente não pode ficar esperando por parlamentar, principalmente pelo presidente Lula. Enfim, a esquerda está inerte, a direita está se organizando e eles vão vir com tudo para cima da gente. A gente precisa realmente prestar atenção. Eu separei alguns episódios aqui de o que poderá acontecer. Isso não é a visão, a gente tem que tomar cuidado. Sabe que o Trump, no último mandato dele, ele ficou 1 ano brigando com a Rússia, 3 com a China. Ele é um governo que vai governar para os ricos, para os bilionários. Não é à toa que o Elon Musk dava $1 milhão para as pessoas voltar, tinha que entrar no site, ele pegava as informações, como o cara é louco, pegava as informações e as pessoas recebiam dinheiro para poder votar. Todo mundo faz isso, aliás, todo mundo aceita porque está sendo vendido. Isso é contra a lei, então está se vendo alguma coisa. Segundo, o Trump está para passar por um julgamento também. Ele está aí com 34 felony nas costas, ele está cheio de processos nas costas e não se sabe o que vai acontecer. A Suprema Corte, a maioria é republicana, então tá tipo os republicanos na frente e os democratas atrás. Outra coisa importante é que ele conseguiu uma vitória inédita aqui nos Estados Unidos. A maioria da Câmara dos Deputados e o Senado, principalmente, ele conseguiu dobrar, ou seja, é bem maior do que os democratas. Então isso deixa um pouco a desejar por causa da questão hegemônica. Então qualquer coisa que porventura, como são supremacistas, racistas, enfim, como são pessoas que não estão nem aí, eles vivem do Estado, mas atacam o Estado deliberadamente, eles vão querer questionar isso. A outra coisa importante é que o Trump ele está pouco se ligando para as questões ambientais. A Amazônia foi desmatada e por detrás está os amigos do Trump. Está o Bill Krasham, o Schwarzenegger, que é dono da hidrovia, que injetou milhões e milhões de dólares no primeiro mandato do Trump. E não é à toa que o Bolsonaro esticou aquela rodovia que liga o Pará para a Amazônia, justamente para acontecer isso. Ele é um cara que não se preocupa com isso, ele não tem a mínima ideia do significado disso e ele está ali para servir literalmente os seus próprios interesses. Ou seja, servir literalmente a institucionalidade formal e o imperialismo. A outra coisa importante é a questão dos ataques sociais. Ele é totalmente contra qualquer levante, qualquer protesto, qualquer tipo de manifestação, principalmente contra imigrante. Ele não entende que ele nasceu de uma chocadeira. O pai dele veio da Escócia e a mãe veio da Alemanha. Aliás, o pai da Alemanha e a mãe da Escócia. Ele não entende, a esposa dele é imigrante. Então existe um ódio, uma segregação contra esse tipo de pessoas, minorias, movimento LGTB, questão afetiva. Ele é uma pessoa que odeia, que ele se der para passar por cima, literalmente ele vai passar. Então esses ataques contra os ativistas, os militantes, principalmente o sindicato, ele não vai dar as costas para literalmente fazer o que deve ser feito. Ou seja, o outro fator primordial, não vou querer enumerar, é a questão sobre a hegemonia da China, que já é praticamente a maior economia do mundo. Eles cresceram quase 4% em
tudo depois da pandemia, tudo isso que está acontecendo ao redor do mundo, política de contenção, mobilização de escala global, política de economia planificada, tudo isso que está acontecendo, as guerras e os conflitos estão conseguindo, através das questões orgânica e hemogênica, dentro desse mundo de multipolarização, porque depois da bipolarização, depois da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler conseguiu também fazer esse tipo de governo que o Donald Trump está querendo segmentar, depois da derrubada literalmente de Adolf Hitler, as coisas vieram para o eixo. Se termina a Segunda Guerra Mundial e nós entramos numa questão multipolarização, principalmente com o globo, a questão global do Sul, que entre os BRICS, e principalmente a Rota da Seda, que a gente vai estar explicando isso mais adiante para vocês. Outra coisa importante é que ele vai tentar concentrar, entendeu? As áreas demarcatórias, literal, da América do Sul, principalmente Honduras, Cuba, principalmente o Peru, que teve uma tentativa, a Bolívia, a tentativa de Elon Musk querendo articular literalmente lá um golpe na Bolívia por causa do lítio. O Brasil também está passando por isso e vai passar, e principalmente a Venezuela. O Trump, Estados Unidos, ou seja, a América Latina, é literalmente o quintal da hegemonia, não do povo americano, da Constituição. Não estou aqui passando um pano para ninguém, gente. Eu sei como é que funciona e não é bem por aí. Isso é importante a gente entender. Então, esse tipo de contexto, a gente tem que tomar literalmente atenção e cuidado, porque o governo da esquerda que está governando o Brasil, ou seja, a social-democracia do Lula-petismo, ou seja, está fragmentado literalmente. Existem 3 facções dentro do Partido dos Trabalhadores: liberal, moderado e... eu não vou nem falar o outro, porque se você for analisar, as coisas estão se encambando por uma outra ramificação. Daqui a pouco vai deixar de existir e a gente vai perder nosso espaço progressista, enfim, todo o nosso espaço. Outra coisa importante é que com isso aqui é uma coisa que eu gostaria de finalizar e trazer. Vou trazer mais informação, principalmente para tentar alertar. Com essa vitória de Trump, a direita ao redor do mundo, principalmente na Hungria, na Polônia, principalmente em Portugal, nós temos um governo português lá que odeia literalmente o povo da esquerda, a Milei na Argentina e principalmente Bolsonaro no Brasil. E no Brasil, a gente está falando especificamente agora para o povo brasileiro. Tome cuidado, que a esquerda vai começar agora a tirar o burro da sombra. Eles vão começar a vir com os ataques, a questão de homofóbica, enfim, questão de racismo, e a gente precisa se organizar literalmente para que a gente possa tentar, entendeu? Quebrar essa questão hemogênica, porque não é assim que se vive os povos ao redor do mundo. O Estado soberano de direito, a gente tem que viver de acordo com as áreas demarcadas propriamente dito. Pra você ver, não foi, os Estados Unidos não tem uma eleição direta, que nem no Brasil, é uma eleição que as pessoas votam quem quer, mas a gente viu que teve uma participação assídua, literal, das pessoas com tentativa de fazerem algo para que o país realmente possa voltar back to track, voltar ao trilho. Então, a minha mensagem de hoje é que você possa refletir, pesquisar como lição de casa, vai tentar, e a gente tem que tomar cuidado, porque muitas das vezes o governo Lula e o governo que está aí, a gente vê que a gente já está passando por um novo orçamento, vai ter corte de gasto, o déficit tributário é gigantesco, então o governo fica na expectativa de ficar mediano sobre a arrecadação, não tem transformação profunda, porque não cria mecanismo para poder sobressair. A gente está abaixo disso tudo, nós não somos um país independente, e muitas das vezes o Lula, parabéns Trump por tudo isso, eu acho que a gente tem que adotar uma postura totalmente diferenciada agora. É óbvio que agora com a alta do dólar, o Trump vai manter essa constância, tudo vai mudar no Brasil, a gasolina vai subir, se a gente não tomar cuidado, a gente vai começar ou seja, descendo ladeira, né? A vaca vai literalmente pro brejo. Diga-se de passagem que esse modelo que está aí, literalmente não vai funcionar. Uma coisa importante que ele está sempre falando, que agora, se eles forem comprar o aço da gente ou a soja,
talvez o petróleo, porque o Brasil refina o petróleo fora e depois compra de volta, você paga 5 vezes mais. Olha só a loucura que tá esse negócio de essa lei de partilha, esse esquema que é montado justamente para favorecer ricos, favorecer esses acionistas. Então, se isso acontecer, nós vamos se lascar, porque o agrobusiness vai começar a vender bastante, carregada de ICMS é zero, que é carregada de IPI equivalente ao IPTU do Estado de São Paulo, e a gente está aí à deriva. Isso é importante de entender. Mas o mais importante, presta atenção no que eu vou falar agora, nós precisamos nos organizar para que a gente possa demarcar nosso território. A gente não pode dar espaço aberto para esses canalhas que estão querendo humilhar a população brasileira, querendo capturar o sentimento da fé para criar uma ausência dentro da destabilização, claro, de uma democracia fragmentada, que nem administrativa, nem liberal é no Brasil. Então a gente está vivendo os piores dias, as coisas vão se acentuar. Também tem muita gente falando que ele pode também já... daqui a um tempo tá 7 palmos abaixo, não se sabe, tá comentando muito por aqui e no mundo. Tudo isso mediante o capitalismo. Então é um governo de rico para rico, e a gente que é área de manutenção, nós pagamos o déficit norte-americano, tô falando isso do Brasil, vai sofrer literalmente. Então eu fiz esse vídeo para que você não possa ficar na expectativa. Se você tiver o interesse de se levantar, de realmente falar, Robert, que eu quero aprender, eu quero participar, eu não quero ficar só ouvindo e ficar, nossa, vai acontecer isso amanhã, deixa eu me cuidar. Não é isso. Você tem que aprender a direcionar o seu posicionamento para você ajudar a mudar o nosso país. Eu estava falando ontem com um amigo, o Tarcísio está atacando principalmente está tirando verba da educação, o governo também vai mudar por causa desses cortes de gasto que vai vir, tudo por causa de uma dívida. Eu vou fazer um vídeo sobre a dívida, vou explicar um esquema que está sendo feito na calada da noite, o povo, em primeira mão, a gente vai colocar aqui no YouTube. Então o que está acontecendo? E você vai assistir. O que tem que estar acontecendo? A juventude está indo lá querendo protestar porque não está tendo verba da educação. Mas eles não querem lutar para transformar o país, para que a educação não possa acontecer esse tipo de coisa. Que nego tem que tirar dinheiro para cobrir juros e amortização da dívida. Para pagar a rolagem da dívida. Não é para pagar e quitar a dívida. É para continuar pagando essa desgraça dessa dívida, que é um câncer, que você paga todo dia 30 de cada 280 para 15 mil famílias que eu dei, o pobre, negro, índio e nordestino. Gente, agora é a hora. Nós estamos respirando para começar a se marchar adiante. Eu convido a cada um de vocês. Vai ser uma retomada difícil. Nós temos realmente, entendeu, que tá com a cabeça erguida. A partir do ano que vem eu vou estar na Argentina. A gente vai estar cuidando de todos os recados, de todas as coisas que vão ser preparadas para que a gente possa trazer o debate para a população e, através da sensibilidade contínua, fazer literalmente um trabalho de ruptura no Brasil. As pessoas vão entender e vão conhecer a gente e vai ver o tanto que está sendo enganado no Brasil, e a gente precisa estar unido. Nós não estamos dependendo do povão. O povão tem medo, o povão quer viver a vida deles. Nós estamos fazendo esse trabalho com aquelas pessoas realmente que falam assim, eu vou assumir meu compromisso e eu vou fazer o que deve ser feito. Caso contrário, você vai continuar vivendo a sua vida na expectativa de que um dia apareça um anjo e mude a situação do país. Então esse era o recado. Se prepara, vai vir mais coisa, vou trazer mais informação, fique ligado. Obrigado, você que está vindo pela primeira vez, se inscreve no canal, deixa seu comentário abaixo. Espalhe, gente, espalhe. Isso aqui vai acabar um dia e nós vamos estar perdidos que nem segue em tiroteio. Grande abraço, a gente vê no próximo vídeo, até mais.